Eu peguei um voto de um juiz substituto de segundo grau, a gente vai falar de imparcialidade daqui a pouco, ele fala, imparcialidade, está aqui como 8.1, Convenção Americana de Direitos Humanos, enfim, vai falando, né, que aqui, né, respeito aos princípios constitucionais, não implica espécie de neutralidade ou indiferença com a realidade do processo da causa. Deve-se superar a visão típica do Estado liberal, que associou a imparcialidade do juiz à neutralidade técnica na interpretação e na aplicação da lei. Né? E vai falando da necessidade de analisar aqui, para finalizar. Né? Veja que a imparcialidade, mesmo a impessoalidade, pressupõe trabalho pelo bem comum, sem favorecimentos específicos, não podem ser confundidos com uma espécie de neutralidade em relação a valores e a realidade social que repercutem no processo. Você sabe quem falou isso aqui? Isso tinha um texto. É um voto seu de 2014. Voto, acordo, eu fui pesquisar, acordo. E peguei esse voto, eu separei aqui, eu faço isso de casa. Você sabe que eu sou estudioso. Então, olha o que o senhor estava falando. Então, conectado com a realidade social, né? Claro. Até porque, assim, a gente vê, professor Francisco, que eu, assim, se o senhor me permite que só um debate, por isso eu só vamos comentar. Eu fico até preocupado. Eu também assim, eu não tive essa infância tão sofrida como o senhor. Meu pai era um empresário, enfim, quebrou, levantou, mas deixou uma classe média. Só que meu pai falece de acidente com 52 anos de idade, né? Jovem, e eu tinha 18 anos, recém-completado. Eu faleceu em agosto, como tinha completado em junho. Nossa vida virou cabeça fora e tal, um monte de dívida para pagar, enfim, virou um inferno. E eu não tinha nem segundo grau, tá? Porque hoje é o ensino médio, né? Eu tinha nem segundo grau. Enfim, depois eu conto essa história que eu não sou o entrevistado. Mas o que acontece? Passo uma M desgraçada. Não tinha pagado. A professora Nádia, o senhor lembra? A professora Nádia lá, abençoada, estava na PUC hoje, né? A professora Nádia, sabe? Enquanto eu chorava para ela para atrasar as mensalidades, ela me dava ia lá com os Viana e dava um jeitinho, sabe? Eu ia assim, enrolando um e pagando o outro, pagando o outro até que me formei, tá? E paguei tudo. Não gosto de ficar devendo zero, tá? Pois bem, mas o que eu ia falar da realidade social é que às vezes e isso é o problema do juiz, né? Problema para o juiz que não pensa na realidade. Nessa perspectiva. Que vai fazer o quê? Quando eu chego lá, eu tenho todo dia eu volto para relembrar, Leonardo, lembra que você não tinha que pagar um shopping na frente da faculdade? Lembra que você não podia pagar uma cervejinha? Que teus amigos iam para o boteco, você ficava na biblioteca, você não tinha dinheiro? E era ônibus? E mal e mal dava para pagar se tirasse alguma coisa? Eu falei, hoje quem vê com casa, com apartamento na praia, com escritório, aí eu falo, nossa, aí a gente começa a se distanciar um pouco da realidade. Isso. Então assim, e daí quando pega o juiz e ele se fecha no gabinete, exato, e ele tá com um salário que é muito melhor do que a maioria da sociedade, aí ele tá no ar-condicionado, e não deixa, por exemplo, aqui, com todo respeito, não deixa, para falar na Justiça do Trabalho, né? O coitado do cidadão entrar de chinelo havaiana. Pô, gente... gente, ele não tem calçado. Então, assim, para você botar o sapato é mais fácil. Mas ele não tem. E ele é humilde, assim. Quando o senhor está falando, por isso que eu falo, e eu admiro tanto esse homem aqui, não é o desembargador. O desembargador é uma consequência. É que eu fico tranquilo de ser um desembargador dessa natureza. Eu queria que ele estivesse lá no STJ para. Eu falei para ele, senhor, vamos melhorar essa qualidade do STJ aqui? Então, vamos melhorar. O STJ foi insolência. Nós queríamos ter qualidade. Mas voltando lá, a última parte da pergunta era a questão do processo decisório. Ótimo. Para a gente finalizar essa primeira parte, daí a gente passar para a segunda, que é o do direito. E só ver se a gente tem um tempinho, senão a gente tem. Aí, porque o papo é sempre muito bom, eu falo demais. Mas a questão é, decisão difícil ou que deixa um gosto ruim na boca. O gosto amargo que eu digo, como eu falei, esses exemplos que eu já mencionei e não vou mencionar. O senhor lembra algum caso, sem entrar em detalhes, mas assim, tipo aquele que o senhor deu, seja no anterior, início da carreira... Que eu não gostei, que eu me senti mal. Que sentiu mal, o que eu falo é aquela coisa veja, os criminalistas estão habituados com isso, né? Tem que defender, praticou crime, está defendendo a ordem jurídica, tá? Nós lá no CIV, eu escolho muito o que eu quero fazer. Então quando eu estou no empresarial e tal, mas por exemplo, eu não tenho coragem às vezes de sustentar um caso, e os meus clientes aqui, se estiverem assistindo, eles sabem disso, porque eu sou muito sincero. Mas imagine que a senhorinha teve lá um acidente de trânsito e ela perdeu um braço. Aí o juiz do primeiro grau vai lá, não, pelo critério bifásico, eu aplico aqui 8 mil. Porque a média é 10, porque não sei o que, a baixa renda é 8 mil. E eu penso na minha mãe.
Gente, Sim. minha mãe com 80 anos de idade fica sem um braço. Sim. Falei, 8 mil reais? Falei, não, isso culturista tem que ter vergonha, moço. Eu não vou sustentar aqui. Porque para mim ele me agride. Isso me agride. Então eu digo, quando eu vejo o advogado não sustentar aquela decisão transitar em julgado, para mim deixou um gosto ruim na boca. Entendi. Para mim deixou um gosto ruim. Porque eu fiz o meu trabalho. Claro. Eu fui contratado por uma empresa para defender um caso e apliquei a melhor técnica que eu tinha. Claro. O juiz deu uma decisão. E o advogado do outro lado não foi tão diligente, ou não quis, achou que estava bom, sei lá. Mas eu falei, gente, isso aqui eu ia para 40. Claro. Facinho. Se eu tivesse, eu ia para 40. Claro. Me deixou um gosto ruim na boca. Sim, entendi. Porque eu lembrei da minha mãe. Tá? Então, assim, daí eu penso que o juiz pode ter alguma decisão na sua vida Sim. que dá aquela decisão, sabe que está seguindo a lei, a sua convicção, mas que deixa um gosto ruim na boca. Eu diria assim, professor, na verdade... E como trabalhar isso, né? Acho sim que o juiz, a decisão tem um processo de sofrimento, né? E quando eu falo sofrimento, eu falo no sentido assim bem psicanalítico, né? Porque envolve dor das pessoas, né? Sobre trabalho de família, né? Exatamente. Os conflitos de família, né? Conflitos de família, conflitos criminais, infância e juventude, né? Então envolve o sofrimento. Fundiários, né? E fundiários, Então, assim, a mim me parece que todas as decisões de alguma forma causam sofrimento, né? Eu diria assim para o senhor, eu sempre, de alguma forma, o que para mim é importante, professor, nunca decidir com ódio. Então, isso eu tenho para mim como um princípio básico, né? Você não decide com ódio. Você não de alguma forma, dizer, no crime, na família, ou nesse, né, então os fatos são, né, eles adquirem um contexto que, no limite do humano, né? Sim, no limite do humano, a violência, o desprezo, a ignorância, né? Então, me parece que o juiz não pode comparecer nesse cenário de julgamento com ódio, né? Ou com isso, né, esse tipo, não gosto, esse eu não gosto, isso e tal. Então, eu nunca decidi com ódio. Isso quer dizer o seguinte, que eu nunca me senti, digamos assim, confrontado com uma situação limite. Eu me senti, já estive, mas o que eu faço? Fiz e sempre faço, me afasto. Isso. Eu ia perguntar como é que é o processo, me acalmo, né? Enfim, respiro, até eu ter condição de entrar naquele processo sem um sentimento de ódio. Né? Então, consequentemente, assim, o que passa no julgamento, eu diria sofrimento. Sofrimento que é típico do humano. Típico, não é sofrimento dizendo, o professor vai pensar, as pessoas estão dizendo, toda vez que eles sofrem. Nós sofremos com a vida, com as coisas da vida, porque a vida é alegria e a vida também é sofrimento. Nós temos que imaginar que a pessoa que vai ao tribunal, não é a pessoa não atravessa a rua, eu pelo menos não tive vontade de ter 2 anos de carreira, a pessoa atravessa a rua, chega lá, doutor Francisco, eu vim aqui só para dizer que eu estou feliz. Desembargador, estou feliz, então passei que... Não, está um litígio. A justiça é um litígio, é um conflito. Salvo, né, mesmo as ações de constitucionalidade interna, são conflito da sociedade, claro, são conflitos de grupos, mas é conflito. Então, o processo envolve uma espécie de sofrimento. Então, o que eu diria para o senhor, o juiz não pode entrar ser indiferente a esse sofrimento. Quer dizer, eu não posso dar uma sentença criminal rindo, sabe? Me divertindo, porque ela não é divertida. Sim. Não é divertida. Eu não posso, digamos assim, resolver um problema da família e aquilo é diversão. Não é diversão. Né? Não é para mim, não é para qualquer juiz, não é para o advogado, não é para as partes. Né? O juiz sai esgotado? O senhor acha que sai esgotado assim daquela decisão? Porque eu saio, tá? Eu vou sustentar para mim, eu saio esgotado. Naquele dia eu saio emprestado, sabe? Saio emprestado. Mas, nossa, não quero falar com ninguém. Deixa ir para casa, ou pedalar, ou fazer qualquer coisa. Sai esgotado, abraçar minhas meninas. Sai esgotado porque é tenso, professor. Isso, inclusive, o senhor até toca muito aqui na relação do juiz-advogado, né?
nós temos que imaginar que essa relação entre juiz e advogado em partes, ela é uma relação no centro do conflito. Então, não digo que é natural, mas vai haver problemas de entendimento. Imagine o senhor presidindo a audiência, o senhor como advogado, ali o advogado está tenso, o juiz está tenso, as partes estão tensas. Sim, claro. Então, me parece até natural que haja algum desentendimento ali. Agora, obviamente, isso não pode descambar para o desrespeito, para o advogado, não pode descambar para a falta de urbanidade, a falta de consideração profissional, não pode. Mas nós também não podemos partir do princípio que nós, juízes, advogados, promotores, defensores, vamos com audiência como quem vai para a balada. Claro, quem vai tomar um café, quem vai sair para o jantar. Não é assim. A audiência é um momento tenso, o processo é tenso, o processo envolve direitos, envolve conflito, envolve vidas. Vidas humanas, claro. Então, o advogado não está tranquilo, o juiz não está tranquilo, o promotor não está tranquilo, o defensor não está tranquilo, a parte não está tranquila. Exatamente. Então, é natural que possam surgir ali alguns desconfortos. Mas é claro, o juiz vai tentar administrar isso, o bom juiz vai tentar administrar isso, e o bom advogado também vai entender que algumas questões podem não sair como eles esperavam. É a parte também. Claro. Então, a mim me parece que é o que o senhor chama assim de gosto amargo na boca, é isso. Na verdade, é essa situação, professor. Eu prefiro falar sobre um caso né, que mostra que, assim, que me marcou muito, né? E que mostra, digamos assim, como, de repente, que eu diria assim, professor, que é o único caso que eu tenho, porque não é normal na vida do juiz a pessoa que perde ir lá agradecer. Com certeza. É natural, o vencedor na alegria, o vencedor é feliz, o vencedor convida o juiz para churrascar, o vencedor convida o juiz para tomar chopp, né? Porque o perdedor não. Fica com ódio, né? Um caso, professor, um caso em que o perdedor foi lá segurando a sentença e a família, né, foi lá segurando a sentença e praticamente chorando e dizendo, não, nós perdemos, nós vamos recorrer, mas o senhor disse o certo aqui. E esse caso é o seguinte, professor, bem rapidinho, não, né? Claro, mas eu estou curioso. Eu estou super curioso. Na verdade era assim, era um menino, né, houve era um inventário, né? Era um inventário. E aconteceu o seguinte. Esse menino era filho de uma zeladora do colégio, filho biológico da filha de uma zeladora do colégio, na cidade que eu estava. E lá pelas tantas ele foi adotado por aquele processo que nós chamamos de adoção brasileira. Adoção brasileira. Ele foi adotado, então, que funciona como as pessoas sabem, né? Você vai lá, só pega a criança e registra no seu nome. Né? E começa a criar. E esse casal foi lá, então, pegou essa criança que era filho dessa zeladora de colégio, uma moça pobre, que não poderia educar o filho. Então, ela, como diz o povo, deu a criança para esse casal. Para esse casal ter como filho. E esse casal foi lá, então. Registrou a criança, esse menino, no nome dele. Antigamente acontecia. Hoje ainda acontece com o mas hoje o CNJ está aí. Mas enfim, e aí registrou e segue a vida. Esse casal é um casal jovem, né? De classe média baixa, não eram ricos. Eram pessoas, inclusive do convívio dessa zeladora, então eram pessoas de classe média baixa. Tinha um salário, vivia daquilo e tal. E não é nada assim que pudesse significar na vida daquela criança uma passagem para a vida. Ela tinha uma vida, e tem um pai e mãe, a vida é mais de pobre, classe média pobre. Mas o destino opera seus efeitos. Né? Esse casal, né, de um momento para o outro, começou a enricar. Ficou rico, professor. Nossa. Questão de 10 anos. Eu, quando conheci o garoto tinha 11, então eles eram ricos, isso aconteceu em 10 anos. Ficaram ricos. Que maravilha, né? Nossa, acertei a Mega Sena. Mas meninão lá, 9, 10 anos. O que acontece? Um dia esse pai, ele só tinha um menino do filho. Este casal está viajando, acontece um acidente. Waters. Então, Então nós temos aí, né, professor,
casal que ficou jovem, né? Deixa um único herdeiro esse menino, com toda essa fortuna. O que acontece? A mãe vem reclamar. A mãe, por incrível que pareça, aparece. Não tanto. Os irmãos. Os irmãos. Tinha irmãos. Eles tinham os irmãos. Pai, porque eles eram pobres, né? E continuaram pobres. Então você imagina uma família em que os irmãos os irmãos dos pais. Não os irmãos dele. Não, ele não tinha. Ele era não. Os irmãos do pai. Os irmãos do lado e os irmãos do lado. Exatamente. Mais dele. Do pai. Ele vinha de uma família pobre, ele enricou, mas a família não. Não, sim. Aí quando ele morre, tá aquela fortuna, os irmãos e o pai olham para aquilo e falam: peraí, mas para que esse menino vai ficar com tudo isso se nós podemos ficar? Não é mesmo? Porque pediu bola. Porque, só para avisar aqui a nossa audiência, quando o casal morre e não tem filhos, vai para quem herança? Sim, para os pais. Os pais, olha assim, a regra que pode ser essa. Quer dizer, se um casal morre, tem o marido e a mulher morrem e não tem filhos, sobe para os pais e daí para os irmãos. Né? E era essa a situação. Né? Então, se aquele menino não existisse, a herança, toda aquela herança, iria para esses pais. E aí começa uma guerra jurídica, professor. Porque esses irmãos e esses pais começam a entrar com um monte de assuntos, e a principal delas era, e aí eles falaram, olha, o seguinte, e para começar, onde os olhos vão jogar coisa no ventilador, né? Sim, claro. Para começar, essa criança é adoção brasileira, é ilegal. Nem filho é. E aí começa o processo, vão atrás da mãe, enfim, vai, e é processo daqui, processo dali. Bom, e eu tô lá para pôr ordem nesse processo. Aí chegou um ponto e vai, briga daqui, briga dali. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Vamos, a mãe até nem queria, tava assim meio que, né? Ele tava meio atordoado naquela, né? Nem estava entendendo o que estava, né? Entendendo ela tava. Sim, mas assim, é meio... Né? E que até porque se ela doasse, a criança voltaria a ser filho dela, e ela não receberia nada daquilo, então para ela... 6 por meia dúzia, não sei. Não ia mudar nada. Você receberia o filho de volta para criar, né? Estava com 10, 11 anos e a herança ela estava assim meio, né? Tipo, né? Resolvam aí, porque para mim vai sobrar uma filha para criar depois, né? E aí eu falei, então faz o seguinte, vamos marcar uma audiência, né? Até tá com vários advogados, vamos marcar uma audiência, vamos ouvir esse menino. E a partir daí eu dou a sentença e aí os senhores apelam, o tribunal resolveu, já estava só praticamente um processo, acho que era, os outros, o autoritário estava lá parado, estava esse para resolver, que era uma declaração de nulidade do registro, dos seus efeitos. Assim foi. Aí do professor Leonardo, assistentes, sala de audiência, família inteira, ali, irmãos, pai, né? Advogados, entra o menino. Ele morava em São Paulo nessa época, num dos apartamentos do pai em São Paulo. Menino de classe média, como diz o povo, assim, né? Usando tênis de marca, né? Senta. Mas uma coisa, professor, ele não me olhava. Sentou para tomar o depoimento. E daí eu comecei a perguntar para ele, ele me olhava, né? Aí ele falou, foi, tá, sim, né? Daí uma hora eu perguntei para ele, mas por que você não está me olhando? Ele falou, eu já estou cansado de prestar depoimento em juízo. Mas puxa, quer dizer, então a criança que por causa daquelas brigas está indo. Aí eu fiquei, você começa a sofrer. Aí dá sofrimento, Aí eu fiz a última pergunta para ele, professor Leonardo, assistência que foi determinante para a minha decisão. Porque assim, se tem tudo isso que teu pai tem, fazenda, apartamento em São Paulo, empresas, que ele tinha umas empresas de comércio. Se você tivesse que escolher uma coisa, que eu vou ter que dar a sentença aqui, e que você fosse pedir para mim, para eu deixar para você, o que você deixaria? Daí você para mim, eu queria ficar com os cavalos. Daí eu, que tinha uns cavalos dele, não é uma coisa, professor, vamos combinar, não é uma coisa normal para o menino de 11 anos pedir, né? O menino que podia pedir, eu quero ficar em São Paulo, eu quero tudo carro, eu quero, né?
né? Um pouco era ostentado, um pouco o menino queria ficar com os cavalos. Eu obviamente perguntei, por que você quer ficar com os cavalos? Porque era um dos cavalos que meus pais mais gostavam. Olha que bacana. Aí o terceiro o vínculo. O vínculo afetivo, né? Aquele menino era filho daquele cara. Adiantando já as teses que o professor está aqui. Aí eu anulei, mantive a sentença. E lá na sentença eu digo isso, né? Nessa sentença eu digo isso. E não sei o que tocou naquela família, né? Passados uns dias, né? Vieram os pais, alguns irmãos entraram no meu gabinete. E aí tem essa outra cena, professor, muito forte, né? Que ele segurando a sentença. Assim, né? Assim, doutor. Mas eu até fiquei assim, eu falei, os caras... E eu xingar, me afrontar, né? Eu falei, vem aqui, preocupado. O advogado tudo bem, vai falar com o juiz. Quando eles falaram lá, a menina, a escrivã subiu lá no meu e falou, doutor, as partes estão muito falando para o senhor. Eu falei, ai meu Deus. Assim, é emocionante uma história e é uma coisa que assim, a gente fica satisfeito em ver como o juiz também está preocupado com o produto final, com o reflexo da decisão da sociedade e como ele faz a mudança na sociedade e põe fim a um litígio. Enfim, fico muito feliz com essa história. Senhor Francisco, voltando aqui, agora entrando no direito, tá? E como eu disse, os senhores viram que o professor Francisco, para não vincular, não ter que adiantar nenhum entendimento jurídico, até porque prejudicaria eventualmente, né, o jurisdicionado, né, professor? Isso que é o problema, né? Quando a gente vê que tem muitos, inclusive ministros de cortes superiores, que ficam, bilhões, que é um pano no veleirinho, né? Isso, mas tudo bem, cada um escolhe o seu jeito de trabalhar, né? Cada um escolhe e depois é julgado pela sociedade, né? Agora está aqui a questão de direito. Então, essa segunda parte aqui seria falar em direito desse tema que nós trabalhamos, tá? Que o nosso professor já propôs. Princípio da imparcialidade, tá? Explica para, assim, eu vou perguntar para o senhor explicar para minha filha, que tem 10, e para minha filha que tem 8, tá? Por que o juiz tem que ser imparcial? Porque aonde está o fundamento da imparcialidade? Pode ser técnico, não, filosófico, e obviamente na legislação. Já citei o seu voto como juiz substituto segundo grau da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Mas o que para que serve pro cidadão dito que, não, eu digo comum, que não é comum. Nós não somos extraordinários, mas eu digo uma expressão do cidadão comum, que é igual a inglês, mas sim, o cidadão que não é o direito, né? O que é o princípio da parcialidade? Para que ele serve e por que é da sua importância? Mas explica para o senhor, se o senhor puder explicar como fosse uma pietrinha lá de 10 anos, e aqui a Julinha dos 8 anos, né? Se eu fosse explicar... Eu sei que o seu professor, o senhor consegue explicar, né? Se eu fosse explicar para sua filha, eu diria assim, que está na essência da parcialidade, assim, se ela teria confiança suficiente para deixar eu cuidar dos brinquedos dela. Porque o princípio da parcialidade diz isso está ligado à questão da confiança. Então, as partes precisam ter confiança de que o juiz que vai julgar a causa é imparcial diante daqueles interesses que estão colocados. Que estão em jogo no processo. Né? Então, para a sua filhinha, isso é um processo de confiança. Quer dizer, ela vai deixar eu cuidar dos brinquedos dela. Confia em mim para eu fazer esse trabalho. É isso. O precisamos ser também disso. E na jurisdição, a imparcialidade vai estar diretamente ligada ao problema da confiança e da legitimidade do juiz para enfrentar aquela causa. É isso. Se o pai e a mãe, então vamos lá. Se o pai e a mãe estão litigando um divórcio, muito baixo. Se é um divórcio, obviamente, tem briga. Litigioso, né? Não concessório. Obviamente tem briga, tem litígio e tem uma briga pela guarda. O problema é que o nível das brigas estão cada vez mais profissionais, né? Mas eles pensam e profissionais, né? Eu faço por isso que é importante dos bons advogados, sem os para-raios que eu conversei com o senhor anteriormente, né? Para família, se família, se a mulher vai ficar online. Então, assim, vamos tentar construir aqui uma solução, porque quem perde é a criança. Quem perde é a criança. Então, os pais, os próprios pais. Então, isso é importante. Mas lá, depositar a confiança de que você não favorece por ser homem o homem, e não favorece a mulher por ser mulher. Esse é o Cristo da imparcialidade. E aonde estaria essa garantia no nosso sistema jurídico? Aí professor, agora tu feito essa explicação direta, né?
Aí a questão da imparcialidade está ligada à própria história da imparcialidade do juiz, a história do cara de direito, a história da cultura ocidental, assim. E não só na cultura ocidental, mesmo qualquer cultura que tenha uma figura de pessoa que decide, de alguma forma decidir pelos outros, carrega um pressuposto de confiança, né? Claro. Mas de toda forma, o que interessa para nós aqui é que a questão da parcialidade está diretamente ligada à estrutura, à construção histórica do Estado democrático, né? E aí, pensar já dentro da justiça, para a imparcialidade, é pensar junto com ela a questão da interpretação. O princípio da parcialidade e interpretação do direito são correlatas, né? São correlatas, estão interligadas. E aí nós vamos ter várias concepções, porque, claro, a questão da imparcialidade do juiz é um conceito histórico, né, professor? Então ela enfrenta, ela está inserida nessa dinâmica histórica. Então, se a gente pensar a partir da Revolução Francesa, vou colocar como marco, né, de 1789, nós vamos ter, em primeiro momento, um conceito de imparcialidade do juiz, daquele juiz, vamos dizer assim, que está naquelas definições costumeiras, clássicas, né? A definição clássica, né? O juiz imparcial é aquele que é equidistante dos interesses da parte. É um juiz equidistante, é aquele juiz que, digamos assim, vai decidir um determinado sem ter interesse direto naquela coisa, né? Então, o juiz vai decidir sobre uma indenização e não vai receber parte da indenização. Ele não recebe como se não pela indenização. Entendeu? Não tem interesse, né? Essa é a definição clássica, né? Quer dizer, então o juiz imparcial, nessa definição clássica, na concepção liberal do juiz, ele é equidistante dos interesses das partes. Né? E isso cobra, né, professor, a pensar em imparcialidade, cobra de um lado uma perspectiva, um problema de interpretação, e cobra do outro um comportamento. Claro. Né? Então a imparcialidade, vamos colocar assim, né? Ela tem esses dois desdobramentos. Ela tem um desdobramento que vai carregar para um problema de interpretação do direito e vai caminhar para o outro lado para um comportamento do juiz. Então, aquele juiz equidistante das partes, né? Que é, digamos assim, o juiz, para usar aquela expressão do Montesquieu, boca da lei, é também um juiz, digamos assim, que vai interpretar a literalidade da lei. Não um juiz assim, que é um juiz que trabalha onde a lei já disse tudo que tem que ser dito. O juiz só vai fazer aplicação. Então o juiz, digamos assim, do positivismo, o juiz é uma questão jurídica. Então só vai dizer que também. E por outro lado, esse é o comportamento do juiz aqui, juiz. Então, quer dizer, também tem que distante da vida social. Né? Isso tem um traço muito forte, porque eu mesmo, quando tenho magistratura há 35 anos atrás, aquela coisa, cuidado com o teu relacionamento na comunidade, fique atento. Então isso, eu que era um sujeito assim, um pouco expansivo, que até um pouco, já era tímido, mas aí retraído, né? Nem sei se você está falando isso, mas assim... Mas é que é a conversa acadêmica. Conversa acadêmica. Então assim, quando eu exemplo que sempre fui muito tímido, eu fiquei mais tímido ainda porque eu sei como é que eu me comportar, né? Como é que eu vou me relacionar com advogados para me manter essa equidistância, né? Eu devo falar com os advogados, eu devo falar com as partes, eu devo visitar a parte, né? Eu devo participar da quermesse, claro, da quermesse da comunidade, né? Na festa da igreja, né? Na festa da igreja. Aí se eu vou lá, eu danço ou não danço com a rainha da festa? Porque ainda bem que não tinha celular na época. Porque esse primado do juiz equidistante é a figura que visa essa figura que é um pouco distante da comunidade. Então era assim, era o juiz, o padre, né? O delegado, então eram as figuras distantes, porque eles tinham que manter esse comportamento, essa aparência da imparcialidade. Porque, veja, professor,
Na medida em que a imparcialidade, como aquele conceito que eu explicaria para a sua filhinha, a confiança não é alguma coisa que só eu queira. Precisa adquirir isso da pessoa. Claro, a pessoa, a sua filhinha precisa me enxergar com essa confiança, senão não vai funcionar. Respeitabilidade, né? Então, essa ideia de juízo distante desse elemento também comprova esse comportamento. As pessoas precisam me enxergar. O juiz não precisa me enxergar dessa forma. Então é toda uma construção social, não é só um problema que diga respeito ao meu comportamento. Eu vou ser um juiz imparcial. Não! Eu preciso ser reconhecido na comunidade como tal. Claro, com certeza. Para adquirir essa confiança. E aí poder funcionar o tribunal da decisão judicial. Bom, de alguma forma, professor Leonardo, nossos ouvintes, essa economista funcionava, eu diria assim. Funcionava dentro de um contexto do Estado liberal, dentro de um contexto do positivismo jurídico, dentro de um contexto de que o juiz apenas era, digamos assim, do silogismo judiciário, só aplicava direito. A questão da imparcialidade começou a se complicar, digamos assim, com o advento, a mudança de dados do Estado social, com um problema em que o juiz já não era, não podia ser mais só aquele que aplicava ali, mas queria ter que de alguma forma dar conta dos valores, preencher o sentido da lei. Mas, e aí começa essa mudança até onde nós chegamos onde nós estamos. Fato, valor e torno. Fato, valor e torno do Miguel Herrera, né? Até que nós chegamos no momento atual, em que a própria lei está desvalorizada. Exatamente. Em que nós temos, digamos assim, as mídias sociais, a cultura digital, né? E digamos assim, em um momento, principalmente na sociedade brasileira, mas não só nela, em que o juiz é chamado, né, para dar conta dos mais complexos problemas da sociedade. Eu diria para o senhor, assim, professor, tamanha. O senhor até falava de alguns ministros que falam, que não falam, mas para eu que venho, digamos assim, professor já, digamos assim, de uma outra velha guarda, né? Não era comum, e eu vou só citar um exemplo, não era comum você a começar a assistir o Jornal Nacional e o Jornal Nacional ser 50% dele tratando de questões ligadas ao Tribunal Federal. Quando eu era estudante da universidade, nem se sabia o que era. Não era normal as pessoas saberem o nome dos 11 ministros do STF. Claro. Hoje, o Jornal Nacional, 50%, 60% do Jornal Nacional se trata de questões ligadas ao Tribunal ligadas à Justiça. Isso é mudança. Por que isso acontece? Né? E aí é natural que nesse contexto é natural, ou pelo menos acaba sendo esperado que os ministros falem alguma coisa, porque eu diga alguma coisa, né? Então ele não pode mais ficar lá, eu não posso falar nada. Então nós poderíamos dizer assim, professor Leonardo, para situar aqui a nossa audiência, para situar o senhor também, o princípio da imparcialidade passa por 3 momentos. Esse primeiro momento da imparcialidade, né? É a distância. É a distância das partes, da sociedade. A gente poderia dizer assim, meio kantiano, né? O juiz está aqui, o juiz é, né, inquestionável, insondável. Ninguém só sabe o que isso quando ele dá a sentença, e você quando dá a sentença, você mesmo ele sopra na porta, muito pode ser também. É um juiz que fala muito pouco, que ri muito pouco, conversa muito pouco. Esse é o juiz do modelo liberal. E depois nós temos um juiz dessa passagem de juiz de valores, de um juiz que já vai tratar de leis que precisam ser preenchidas, como o Estado social, né? Então o juiz de hoje já vai começar essa coisa do ativismo judicial, usar uma instituição comum, né? Então um juiz que já vai ter que concretizar direito, não tem que dizer mais alguma coisa, e aí ele já pode, como é que ele fica, como é que ele vai ter que entender a ordem social, e como é que vai ter que se, digamos assim, ir mais à festa, aí vai ter que dançar com a rainha da uva, né? Porque ele vai ter que entender por que aquele processo da rainha da uva é importante para a sociedade, tá? Porque ele vai dizer alguma coisa na sentença sobre isso. Então a questão da imparcialidade começa a receber uma outra coloração.
Até nós chegamos no dia de hoje, o juiz é um fácil, mas eu mesmo estou aí. Eu estava super Uma coisa. 30 anos, mas você está ensinando. 32 anos, 30 e poucos anos atrás, eu uma conversa dessa na minha comarca, seguia. No outro dia não poderia ser na rua. Todo mundo de melhor. Não, você está no mundo com. Não estou sabendo nada. Se eu falar lá, agora é minha decisão. Eu falei, é verdade. Então, de alguma forma, hoje a pauta cobra que o juiz pare. Porque o juiz está sendo chamado para costurar, digamos assim, as fissuras que a nossa sociedade não está conseguindo costurar. Essa que é a verdade. E aí o juiz então não pode ser mais, né? Não tem como ele ser, não vou dizer nada. Ele tem que dizer alguma coisa, estou esperando que ele diga. Como agente social. Aí, só que o que acontece, né, professor? A questão da confiança, a questão da imparcialidade, vamos sofrer novos debates. E por isso que eu acho esse tema importante, professor, porque ele está na raiz, vamos dizer assim, das questões que nós temos.